A inflação escapou ao controle do governo completamente nos anos 70. Em 1994, ela tinha atingido a taxa mensal de 30%. Depois de planos sucessivos e fracassados, os brasileiros achavam que não havia mais solução para o dragão inflacionário. Até que veio o Plano Real. Vamos saber como foi. O Lula e partidários do Lula, eles sempre dizem que o atual presidente, quando assumiu, ele assumiu numa situação de espiral inflacionária. Como é que estava essa situação? Como é que o senhor passou o governo? Não, isso não é verdadeiro. O que acontece é o seguinte, no último ano do meu mandato, à medida que havia a possibilidade do Lula se eleger presidente, os mercados ficavam nervosos. Então, até a possibilidade da vitória dele. Da vitória do Lula. Até abril as coisas iam bem. Depois, em junho, já estavam bastante complicadas. Em agosto era visível que a situação era muito difícil. E em função do que eu chamo de efeito Lula. Ele criou o problema. Ele criou esse problema. Quer dizer, a ameaça que atribuíam a ele, queria mudar tudo, não sei o que e tal. Você sabe, o capital é medroso. Aí começaram a ir embora, não querer rolar dívida. Eu me lembro que, em uma certa altura, o Zé Dirceu foi aos Estados Unidos e teve o nosso apoio lá nos Estados Unidos para entrar em contato, para ver da situação. Ele me telefonou de lá e disse, mas então é inevitável uma moratória? Eu digo, não é inevitável, depende de vocês. Eu ouvi aqui que virá uma moratória. Não, depende do comportamento. Do PT. Do PT, porque ele ameaçava, não sei o quê. Em seguida, eles fizeram a carta aos brasileiros para começar a acalmar a situação. E nós fizemos uma negociação com o Fundo Monetário com a aprovação do próprio Lula, de cada um dos candidatos, que eu pedi que fosse lá falar para a imprensa, eu estou de acordo, porque era um recurso para poder evitar que no ano seguinte houvesse uma catástrofe, porque a situação estava piorando. Então, e quem ia despender esses recursos do empréstimo não seria mais eu, senão que era o próximo governo, no caso foi o governo do presidente Lula, né? E assim foi feito. De modo que, se houve algum desarranjo, foi nessa fase final, em função do temor dos mercados. Agora, a inflação não. A inflação já estava... A inflação acabou. Acabou. A inflação, na verdade, se alguém pode dizer que tem parte nisso, foi Itamar, porque Itamar era o presidente, Itamar Franco. E como presidente ele me apoiava. Houve dificuldades dentro do próprio governo, da aprovação, etc. Mas ele sempre, no final, me apoiou. Então, a partir de julho de 94... a inflação caiu, começou a cair fortemente. Quando você vê assim, a curva de longo termo, a inflação ela subia, descia sempre lá para cima, sempre assim subindo. Aí caiu e agora aqui ela faz uma pequena oscilação, assim, um pouquinho. Desde aquela época? Desde aquela época, desde 90. Nós já temos um período longo de estabilidade inflacionária. E aprendemos. O Banco Central aprendeu a lidar com a questão, o governo aprendeu a lidar com a questão e a população também. Eu acho que o verdadeiro milagre foi a população ter entendido a técnica que nós usamos para poder debelar a inflação. Presidente, a quem pode ser atribuída ou deve ser atribuída a paternidade do Plano Real? Foi o senhor quem fez? Eu coordenei. Eu fui quem, naturalmente, assumi a responsabilidade, negociei com o Congresso, negociei no governo e controlei a equipe, selecionei as pessoas. Então, a responsabilidade número 1 é minha. Num dia só, o país lidou com 3 moedas, né, presidente? Você tinha o Cruzeiro Novo, que era a moeda da época. Isso. Você tinha o URV, que era uma passagem, e depois o Real. Que seria no mesmo dia, a as 3 moedas do URV sob a forma de moeda. E isso foi explicado à população. Na verdade, a decisão que nós tomamos de fazer um jogo às claras foi muito importante. Porque houve muitas tentativas de debelar a inflação, no Brasil e no mundo, há muitas maneiras e tal. E aqui nós fracassamos várias vezes. Fomos aprendendo com o fracasso. Aprendemos bastante com o plano cruzado. Né? Por que o plano cruzado falhou? Ele falhou porque ele fez ao mesmo tempo uma coisa que é impossível. Ele deu aumento de salário e quis controlar a inflação. E em seguida não controlou o gasto público, a questão fiscal. Então, o cruzado rapidamente perdeu energia. Né? Durou 4 meses, 3, 4 meses. Né? Perdeu energia. Nós já tínhamos essa experiência. E também a população estava muito assustada no Brasil, porque cada governo que vinha dizia, vou acabar com a inflação. E como é que ele acabava com a inflação? Fazia um decreto que do dia para a noite mudava tudo.
bloqueava seus bens nos bancos, mudava o valor da moeda por causa do câmbio que tinha mudado, enfim, havia, e isso sempre de surpresa. É porque entre o plano cruzado e o plano real tivemos o plano Collor. O plano Collor, que foi aí bastante dramático, né? Bastante. E houve tentativa do plano Bresser, tentativa do ministro Maílson da Nóbrega, né? Enfim, várias tentativas. E essas tentativas, na verdade, não foram totalmente... O povo pagou alto, mas os técnicos foram aprendendo, né? Agora, foi muito importante a decisão que nós tomamos numa reunião aqui em São Paulo, eu era ministro da Fazenda, aqui no prédio do Ministério da Fazenda aqui em São Paulo, que foi a seguinte decisão: ao invés de você surpreender o povo botando um decreto e fazendo um plano sem que ninguém saiba dele, tecnocrático, vamos dizer ao país. Vamos explicar o que é a inflação, como é que nós vamos combatê-la e passo a passo. Então, a URV foi isso, é Unidade de Referência de Valor. Isso foi mandada para o Congresso no final de fevereiro, aprovada no comecinho de março, e ela anunciava o que aconteceria em 1º de julho, na verdade aconteceu 1º de julho. Nesse meio tempo, a população foi aprendendo a ver como é que ia lidar com isso. E nós demos liberdade para que cada um fizesse o contrato na moeda que quisesse. Quer ficar com moeda antiga? Fica. Quer ficar com o RV? Passa para o RV, sabendo que depois vai virar real. E, para nossa surpresa, a população correu para a moeda nova, para o URV, que é uma coisa complicada de entender e tal. Mas o país entendeu. Entendeu. Graças, em parte, à mídia, que explicou. Né? Aí a mim, que expliquei bastante. E depois o Recupero, que fez uma pregação contínua. Né? Então, foi uma construção complicada, porque foi uma construção democrática. E dizer, olha, nós temos que acabar com a inflação, porque a inflação é um imposto que recai sobre o povo. Que esse é o principal problema. Quem não tem conta no banco recebia o salário de 100, no final do mês, se a inflação fosse de 20%, tinha 80%. Como chegou a 40% em alguns meses, né? Você anualizando, quer dizer, projetando aquela inflação para o ano todo, era 3.000% ao ano, era loucura. Né? E as pessoas iam perdendo dinheiro. Era uma maneira de concentração de renda brutal. Que a empresa tem uma conta no banco, ela se defende, porque nós inventamos lá, anos antes, a correção monetária. Né? E mesmo as pessoas da classe média que tinham conta no banco, em parte se defendiam. Mas quem não tinha conta no banco? A imensa maioria da população. Como se diz em linguagem vulgar, uma tungada. Né? A inflação é isso. Então nós explicamos, a população compreendeu, nós dissemos o que nós íamos fazer e teve uma luta tremenda. O primeiro momento, não dá para dar aumento, porque o aumento aumenta a demanda e parar a inflação já por si aumenta muito a demanda. E você não tem produção, você não tendo produção, aumenta a demanda, sobe os preços. Então você tem que controlar. E preciso explicar isso, é difícil, porque aí vem a demagogia. Por exemplo, o PT foi contra o tempo todo.